Então, ontem à noite nós olhamos no Plano de Deus, parte 1. Today we're going to look at part 2. E hoje nós vamos olhar parte 2. And I told you last night that what we're going to do is to show you why Luke 3:16 is as important in understanding the gospel as John 3:16 is. E como eu falei ontem à noite, eu quero mostrar hoje porque que este capítulo de Lucas 3:16, que mostra também o evangelho, é tão importante quanto João capítulo 3:16. And so I want you to turn in your Bibles to Luke chapter 3. E assim quero que vocês abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 3. This is one of several visits we're going to make to the ministry of John the Baptist. E aqui então é um daqueles pontos do texto que vai mostrar o ministério de João Batista. When you do biblical theology, you want to pay special attention to when an evangelist does something unique. Quando você então vai poder ler os evangelhos, você tem que prestar atenção a quando um evangelista faz algo que é muito único, específico dele. Many events are shared between the Gospels, Muitos eventos são compartilhados entre os evangelhos, but each gospel writer has his own angle on what he is presenting. mas cada um dos escritores do evangelho tem o seu próprio ângulo que ele está apresentando daquele evento. And sometimes these unique features are really important. E às vezes Unique features. então, às vezes, fatores, aspectos únicos são importantes. And that is certainly the case with what we're about to look at. E isso certamente é o caso daquilo que nós estamos para dar uma olhada. All the synoptic gospels have the saying that we're going to look at here. Então, todos os evangelhos sinópticos têm esse dito que nós vamos estar olhando agora. But only Luke frames this saying for us in the way that he does. Mas somente Lucas vai então fazer a estrutura na forma que ele o faz. And so Luke 3:15 begins this way. Então, Lucas 3:16 começa desta maneira. As the people were in expectation, Enquanto as pessoas estavam na expectativa and all were questioning their hearts concerning John, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, whether he might be the Christ. se ele não seria, porventura, o próprio Cristo. Now that verse in Luke Então, esse verso aqui em Lucas is not in Matthew or Mark. não se encontra lá em Mateus e Marcos. And so it tells us that John is answering the question, how can we know the Messiah has come? E está aqui, então, mostrando para nós a resposta de João, como é que nós vamos saber que ele é o Messias. So here's how the passage continues. Então, aqui a nossa passagem continua. Verse 16. Verso 16. John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. His winnowing fork is in his hand, to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. So in effect, John says, I am not the Christ. Então, de fato, aqui João vai dizer: Eu não sou o Cristo, I baptize with water. eu vos batizo com água. But there is one more powerful than I am who's coming. Mas tem alguém que é muito mais poderoso do que eu que virá. He's going to baptize with the Spirit and fire. E ele é que vai vos batizar com o Espírito e com fogo. And so the answer to the question, how can you know the Christ has come, E a resposta para a questão como é que nós vamos saber que o Messias vem is answered by Luke in this way. é respondido por Lucas da seguinte maneira: The one who brings the Spirit of God is the one who is the Christ. aquele que traz o Espírito de Deus é este que é o Cristo. The allusion, of course, is to the new covenant. A alusão aqui é a nova aliança. The new covenant promised that God would make an agreement with his people, not like the agreement he made at Sinai. A nova aliança vai mostrar que Deus vai fazer um acordo com essas pessoas
que não é semelhante à aliança do Sinai. He would write the law on their hearts. Ele vai escrever a lei em seus corações. And that would come alongside forgiveness of sins. E juntamente com isso vem o perdão dos pecados. That's in Jeremiah. Isso está lá em Jeremias. But Ezekiel says the same thing. Mas Ezequiel diz a mesma coisa. He says, I will wash you clean, Eu vou lavá-los, a purificar a todos, and I will put my spirit within you. e colocarei o meu espírito dentro de vocês. Now, John 3:16, of course, is a very famous passage on the gospel. Agora veja que João 13,16 é uma passagem muito importante nos evangelhos. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believeth in him should not perish but have eternal Porque life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. But this passage is also as important, if not more important, for defining the gospel. Mas esta passagem aqui, ela é tão importante, ou talvez muito mais importante, para definirmos então o que é o And evangelho. my commitment now is to show that to E you. o meu compromisso aqui é mostrar isto para você. And I'm going to show it to you in a variety of ways. E eu quero mostrar para vocês de formas variadas. Let's take a look at one other feature of this passage that often is overlooked. Então vamos mostrar mais aqui um aspecto nessa passagem que tem geralmente sido ignorado. It is the part that says, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. É a parte que diz que as suas sandálias eu não sou digno de desatar-lhe. In Jewish tradition, Na tradição judaica, a Jewish person was not supposed to become a slave. uma pessoa que é judia, ela não se pensava nessa pessoa como escravo. But should it happen, Mas deveria acontecer. then there was one thing a Jewish slave was never supposed to do for their master. Tinha uma coisa que o escravo judeu ele não era pensado em fazer. And that was to untie the thong of their master's sandal in order to wash their feet. E isso seria exatamente desatar as sandálias do seu mestre a fim de poder lavá-lo. So here's what John is saying. Aqui veja que o João Batista está dizendo: The difference between me and the one to come is so great a diferença entre eu e aquele que há de vir é muito grande. that I am not worthy to do the most demeaning thing a slave could do for his master. Eu não sou digno de fazer aquela coisa mais rebaixada que até um escravo era para fazer. Now you need to remember who John the Baptist is. Então você precisa lembrar quem é João Batista. He is a prophet. Ele é um profeta. A prophet is pretty high on the ranking of jobs, religious jobs that a person can have. Um profeta se encontrava num ranking muito alto, lá no topo do tipo de uma tarefa que alguém poderia ter. Greater than a pastor, Maior do que um pastor, greater than an elder, maior do que um presbítero, greater than a deacon. ou maior do que um diácono. The only person with whom a prophet competes for power is the church secretary. Então, a única pessoa que um profeta poderia competir pelo poder seria a secretária da igreja. And yet, despite the fact that he is a prophet, the difference between him and the one to come is so great, he's not worthy to untie the thong of his E a sandal. despeito da posição alta que ele tem como profeta, comparando ele com aquele que ele está dizendo que haveria de chegar, ele nem é digno de desatar-lhe a sandália. So this passage is telling us two things, Então essa passagem está dizendo para nós duas coisas. or in good Hebrew practice, maybe three. Ou talvez, numa boa prática judaica, talvez três, hebraico três. John is not the Messiah. João não é o Messias. The way you will know Messiah has come is that he will bring the Spirit of God. E a forma como você vai saber que o Messias há de chegar é que ele vai trazer o Espírito de Deus. And the difference between John as a prophet and the Messiah to come is great. E a diferença entre João, que é um profeta, e o Messias, que há de vir, é gigantesca. Okay, a simple passage. É uma passagem muito simples. Doesn't seem to have much difficulty or much complexity in it. Não parece que tem aí muita dificuldade ou muita complexidade nela. But now what I want to show you is how consistently this idea is presented in the scripture. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto consistente essa passagem, essa ideia é apresentada nas Escrituras. The core of the plan of God Então, o núcleo do plano de Deus
is that the Messiah brings the Spirit of God, é que o Messias há de trazer o Espírito de Deus, so we are capable of walking with God. de forma que seremos capazes de poder caminhar com Deus. Now, there's a song that we teach in the United States to children. Então tem uma canção que nós costumamos ensinar às crianças nos Estados Unidos. It goes like this. E é parecido assim. Jesus loves me, this I know. Jesus me ama, sim, eu sei. For the Bible tells me so. Pois a Bíblia assim me diz. Little ones to him belong. Os pequenos por ele amado. Adaptei. They are weak, but he is strong. Se eles são fracos, mas ele é forte. Yes, Jesus loves me. Sim, Jesus me ama. Yes, Jesus loves me. Sim, ele me ama. The Bible tells me so. A Bíblia assim me diz. So here we see the program of God, and what we see is John the Baptist tells me so. Aqui nós vemos então o programa de Deus e nós temos então o seguinte: João Batista assim me diz. But he is not alone. Mas ele não está sozinho. Turn with me now to Luke chapter 24. Então vamos lá para Lucas capítulo 24. Now, I don't know how you carry your Bible with you, whether you carry a Bible, the old bounded version, or whether you have a Bible on some type of digital apparatus. I told you last night. Eu não me importo se você traz a sua Bíblia desse estilo encadernado mesmo, ou se você traz a sua Bíblia aí num desses smartphones. And I told you last night that it's not a smartphone if you have a Bible on it, it's a spiritual phone. Então também dito a vocês que não se trata de um smartphone, um telefone inteligente, se a Bíblia está lá, trata-se de um fone espiritual. It's a spiritual phone because you have your Bible in it. É um telefone espiritual porque você tem a sua Bíblia dentro dele. So if you have an apparatus, you can click there to Luke 24. Então se você tiver esse aparato, você pode clicar lá em Lucas 24. Jesus has been raised from the dead. Então Jesus aqui ressuscitou dos mortos. And he's appearing to his disciples. E ele vai aparecer aos seus discípulos. And he says this. E ele vai dizer o seguinte: Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, essas são as palavras que eu vos tenho dito enquanto estava convosco, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." e tudo que foi escrito sobre mim nas Escrituras e na lei de Moisés tem sido cumprido. God has a plan, he has a program. Deus tem um plano, ele tem um programa. And as we argued last night, the message is that God will perform his word that he has promised. E como nós falamos ontem à noite, é que Deus haverá de cumprir as promessas que ele havia prometido. And he calls us to be faithful in our role within that plan. E ele então nos chama para sermos fiéis no nosso papel dentro do seu plano. And so Jesus is about to issue a calling to his disciples. Então Jesus está aqui bem próximo de poder fazer a sua chamada aos seus discípulos. We are more familiar with the calling in Matthew called the Great Commission. Nós somos mais familiares com aquilo que lá em Mateus nós chamamos da grande comissão. But this is also a commission to the disciples, Mas aqui também temos uma comissão para os discípulos. in which the plan of God is rooted in the Scripture, E que o plano de Deus está enraizado nas Escrituras. and its core elements are presented in this passage. Its core elements. its Então é um central elements. elemento chave, central nesse plano de Deus. So it says he opened their minds to understand the Scriptures, and he said to them, Então diz que ele abriu as suas mentes para entender as Escrituras e disse o seguinte para eles: "Thus it is written that the Christ should suffer." E assim não está escrito que o Cristo deveria sofrer? That is the first of three things that is central to this plan. É a primeira de três coisas que é central no seu plano.
Secondly, on the third day he should rise from the dead. E segundo, no terceiro dia ele haveria de ressuscitar dos mortos. And third, that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. E que então o perdão dos pecados e o arrependimento deveria ser proclamado a todas as nações até os confins da terra. Later on this week, we're going to develop the idea of repentance. Mais tarde nessa semana nós vamos desenvolver a ideia de arrependimento. It is a word that is positive in the Bible and not negative. É uma palavra na Bíblia que é positiva e não negativa. It's positive because it represents a course correction in the right direction towards God. É positivo porque então representa uma correção no curso em direção a Deus. And we need to rehabilitate the term repentance in our world. Então nós precisamos reabilitar a palavra arrependimento em nosso mundo. But that's for another day. Mas isso é para um outro dia. Verse 48 goes on to say, you are witnesses of these things. Verso 48 diz que vós sois testemunhas destas coisas. And verse 49 says, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. E no verso 49 diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. But stay in the city until you are clothed with power from on high. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. God gives his disciples a mission. Deus deu aos seus discípulos a missão. And he also mentions the fact that God is going to give them a capability to carry out that mission. Mas também aqui é dito que Deus vai dar aos seus discípulos a habilidade para poder cumprir, seguir nessa missão. The word here for power E a palavra aqui para poder is not about rank. não tem a ver com ranking. It's not about an aggressive force. Não tem nada a ver com uma ideia de uma força agressiva. It's about a capability that God is going to give his people. Diz respeito a uma capacidade que Deus vai dar ao seu povo. And that capability is a central part of the gospel. E essa capacidade é uma parte central do evangelho. This is a reference to the coming of the Spirit. Essa é uma referência à vinda do Espírito. But sometimes there are skeptics amongst us. Às vezes existem céticos entre nós. So they might ask me, how do I know this is about the Holy Spirit? E podem até me perguntar como é que eu sei que isso diz respeito ao Espírito Santo. And for that we have to go to Acts chapter 1, Então, para isso nós precisamos ir a Atos capítulo 1, verses 4 and 5. versículos 4 e 5. Once again, Jesus is appearing to his disciples Mais uma vez, Jesus vai aparecer aos seus discípulos, right before he's taken up to heaven. logo antes dele poder ascender aos céus. And in verse 4 it says this, E no verso 4 diz o seguinte: and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Então, enquanto estava com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. The phrase, the promise of the Father, alludes back to Luke 24:49. Essa frase, a promessa do Pai, vai então fazer uma alusão a Lucas capítulo 24, verso 49. That promise, he said, you heard from me. Essa promessa, ele diz, vocês têm ouvido de mim. For John baptized with water, Porque João vos batizou com água, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Bing, 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 bing. That's Luke 3:15 coming back at you one more time. Bim, 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 bim. Isso aqui é Lucas 13:16, voltando novamente mais uma vez. That passage is running through Luke Acts. Essa passagem então está passando por todo o Evangelho de Lucas e Atos. John the Baptist tells me so. João Batista assim me diz. Jesus tells me so. Jesus assim me diz. Now, when did this happen? Então agora, quando foi que isto aconteceu? Well, that takes us to Acts chapter 2. Então isso vai nos levar para Atos capítulo 2. My commitment today is to not keep you in any one passage too long. Então o meu compromisso hoje é não fazer com que vocês permaneçam na mesma passagem por muito tempo. Now, you know about Acts chapter 2. Agora vocês conhecem sobre Atos capítulo 2. This is the day of Pentecost. Esse aqui é o dia do Pentecostes. This is the day in which God poured out his Spirit on his people. Esse é o dia em que Deus derramou o seu Espírito sobre o seu povo. And the commentary on this event comes from Peter. E o comentário aqui vem de Pedro.
And Peter builds his explanation of what's going on around 4 Old Testament E passages. Pedro, então, vai fazer o seu comentário que gira em torno de 4 passagens do Antigo Testamento. He begins by explaining that the people are not drunk Ele começa explicando que aquelas pessoas não estavam bêbadas, because it's only 9 in the morning. porque era somente 9 da manhã. Instead, he says, this is what Joel promised. E ao invés disso, ele vai dizer, isso aqui é o que Joel tem falado da promessa. Chapter 2 and verse 17. Capítulo 2, verso 27. And in the last days it shall be, God declares, I will pour out my spirit on all flesh. Joel 2, 27. Joel 2. Joel 2:28 in Acts Exato, estava 2:17. correto. Joel 2, 28 em diante. Aqui acontecerá que nos últimos dias... what's the verse? God declares, verse 17. 17. Agora, em Atos é que é 2:17, mas ele estava citando Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Now notice, it's going to be on your sons and daughters, they shall prophesy. Note bem que vai ser sobre os vossos filhos e vossas filhas, e eles profetizarão. Your young men shall see visions, Vossos jovens terão visões, old men shall dream dreams. e os vossos velhos sonharão. Even on my male servants and female servants, in this day I will pour out my spirit and they will prophesy. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Unlike the Old Testament where the Spirit came for a time on certain people, Diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito vinha às vezes sobre certas pessoas. now the Spirit comes on everybody. Então o Espírito vai vir sobre todos, Sons and daughters, filhos e filhas, young men and old men, jovens e velhos, in any social status, male servants and female e em servants. qualquer status social, servos e servas. It's a way of saying the Spirit is coming on all God's people. É a maneira de se dizer que o Espírito de Deus virá sobre todo o povo de Deus. At the end of this verse, E no final destes versos, Peter says this Pedro diz o seguinte, in verse 21. no verso 21. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. If you're a good Jew, Então, se você é um bom judeu, hearing this speech from Peter, ouvindo então esse discurso de Pedro, you think calling on the name of the Lord is calling out to the God of Israel. você pensa então que chamar o nome do Senhor é chamar ao Deus de Israel. Now, your brain was made to be a computer. Então, veja, seu cérebro foi feito para funcionar como um computador. And every now and again you need to push the save button. E aqui e ali você então precisa poder apertar o botão da segurança. So I want you to push the save button on Acts 2:21. Então eu quero que você puxe aquele botãozinho vermelho de Lucas, Luke 3:16. Acts 2:21. Atos 2 e 21. We've already got Acts 3:16 in the save position. Nós já colocamos 3:16 de Lucas nessa posição de alerta. And now we're adding Acts 2:21. Então estamos agora acrescentando Atos 2, 21. That's the first Old Testament passage that gets expounded, Joel 2:28 to 32. Essa é aquela primeira passagem do Antigo Testamento que vai expor Joel capítulo 2, verso 28. The second passage that shows up is Psalm 16 verses 8 to 11. A segunda passagem que aparece aí é o Salmo 16, verso 11, 8 to 11. 8 até o 11. Starting in verse 25, E começa no verso 25. Peter cites the psalm. Então Pedro vai citar o Salmo. And in verse 27 he says this, E no verso 27 ele diz o seguinte: You will not abandon my soul to Hades, porque não deixarás a minha alma na morte, or let your Holy One see corruption. nem permitirá que o teu santo veja corrupção. This second passage is cited to make the point A segunda passagem que ele cita para fazer o seu ponto that the scripture predicts the resurrection of the Messiah. é que as escrituras então predicem a ressurreição do Messias. He will not experience a death that ends up in decay. Ele não vai experimentar uma morte para levar à corrupção do seu corpo. God will bring him back to life. Deus haveria de o trazer à vida. The third passage, Old Testament passage, shows up in verses 30 and 31. A terceira passagem vai aparecer no Antigo Testamento lá em Atos 2, 30 e 31. It is Psalm 132:11. É Salmo
132. 132, verso 11. This passage promises that God is going to place a descendant of David on his throne. Essa passagem menciona que Deus haverá de colocar um descendente de Davi no trono. It actually is an allusion to 2 Samuel 7 in the Davidic E covenant. de fato aqui trata-se de uma alusão lá no texto de 2 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. 1 ou 2? 2 Samuel, capítulo 7. You will remember that last night we evoked the Abrahamic promises. Lembrando que ontem à noite nós então falamos sobre a aliança abraâmica. Here we have Davidic promises. Aqui nós temos a promessa davídica. And we've also evoked the new covenant. E também aqui é evocado a nova aliança. The three core covenants of Scripture are a part of the program of God. As três alianças centrais do núcleo são essas três alianças das promessas de Deus. The Abrahamic covenant eventually promises blessing for all the world. A aliança abraâmica eventualmente prometeu bênção para todo o mundo. The Davidic covenant promises a kingly line that will bring shalom. A aliança davídica prometeu uma linhagem real que vai conduzir até o Messias. And the new covenant promises forgiveness of sins and the Spirit inside the person. E a nova aliança prometeu o perdão dos pecados e então o Espírito sendo colocado dentro de nós. The Abrahamic covenant shows what God promises the world. A aliança abraâmica vai mostrar aquilo que Deus prometeu ao mundo. The Davidic covenant tells us who does it. E a aliança davídica vai mostrar quem é que vai fazer. And the new covenant tells us what God gives us. E a nova aliança vai mostrar aquilo que Deus nos dá. And so Peter is explaining why the Spirit has to come from the Christ. Então Pedro está aqui explicando por que o Espírito Santo há de vir com o Cristo. Verse 31. Versículo 31. He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Spirit, he has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Notice the repetition of the idea, he has poured out the Spirit. Veja a repetição da ideia que ele tem derramado o seu Espírito. This alludes back to Joel 2:28-32 that was cited earlier in the E isso speech. novamente vai aludir a Joel capítulo 2, verso 28 e 29, como é nos ensinado. So we have the promise of the Spirit on all God's people. Então nós temos a promessa do Espírito Santo vindo sobre todo o seu povo. We have the promise that the Messiah will be resurrected. Temos a promessa de que o Messias será ressuscitado. We have the promise that someone's going to sit on David's throne and take up the responsibilities of the dynasty. Temos então a promessa de que alguém vai tomar o trono de Davi e vai então poder estabelecer essa dinastia davídica. And now we get our fourth Old Testament Então passage. nós temos a nossa quarta passagem do Antigo Testamento. Psalm 110:1. Salmo 110, verso 1. One of the two most cited Old Testament passages in the New. Das passagens do Antigo Testamento mais citadas no Novo Testamento. It and Daniel 7 are the most cited texts in the New Testament. It and Daniel 7. Está lá em Daniel 7. Are the two most cited texts in the New Testament. Junto com Daniel são os dois textos mais citados no Novo Testamento. Verse 34 reads, Versículo 34 diz: For David did not ascend into the heavens, but he himself says, Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. The interesting feature of this passage O is fato importante desta passagem é o seguinte: that David, as the ancestor, is giving honor to a descendant in a culture where the ancestor is normally the one who is honored. It was too big for me. Okay.
The issue in this O passage ponto is dessa passagem, that David, as the ancestor, is giving honor to a descendant que Davi, como ancestral, está dando honra ao seu descendente, in a culture in which the honor normally goes to the ancestor. quando na verdade nessa cultura a honra não deve ir para o descendente, mas para o ancestral. How can that be? Como é que isso é possível? Especially since David is the founder of the dynasty. E especialmente que Davi é o fundador dessa dinastia. What creates this reversal? O que é que aqui criou essa inversão? And of course, the answer is the resurrection creates this reversal. Obviamente, a resposta é que isso aqui, a ressurreição criou este fato, essa inversão. The resurrection is the vindication of the Christ. A ressurreição é a vindicação do Cristo. There had been a dispute on the earth during Jesus' ministry. Estava A dispute. havendo então uma disputa. And the issue was, is Jesus the messenger of God he claims to be, or is he a false messenger? Jesus seria o mensageiro que ele deveria ser, que foi prometido, ou ele era um falso mensageiro? God's vote in that dispute is the resurrection. Deus vai mostrar que o que resolve essa disputa é a ressurreição. And Psalm 110:1 is the explanation of what is going on. E Salmo 110:1 é a explicação daquilo que está acontecendo. God is placing Jesus at his side. Deus está colocando Jesus do seu lado. Now, remember, this is a Jewish audience. Então, lembre-se, aqui é uma audiência judaica. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Então, ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. That is the Shema. Isso é o Shema. Deuteronomy 6:4. Deuteronômio 6:4. It was repeated every week in the synagogue. Era repetido todas as semanas na sinagoga. So it allows us to raise this question. Então, isso permite-nos levantar a seguinte questão. Who is able to sit with God on his throne in heaven? Quem é capaz de poder sentar com Deus no seu trono nos céus? If someone is able to sit with God on his throne in heaven, what does that say about the one who sits with God? Eu perdi de novo. É tão bonito a minha expressão. Okay. Quando eu estou prestando muita atenção no conteúdo, eu perco a tradução. É tão massa. It's Okay. so good that I'm paying more attention to what you say rather than be translating. Okay, I do this all the Okay, time. you want me to I'm go? sorry. Okay. Go You're ahead. good? Okay. Yeah, okay. So it, Eu vou tentar agora. it raises the question, Então vai levantar a seguinte questão. if someone is able to sit with God in Se heaven, alguém então é capaz de poder sentar com Deus nos céus, what does that say about the one who sits with o God? que é que isso vai dizer sobre aquele que vai estar sentado com Deus? God shares his glory with nobody. Deus não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. And the first commandment says you should only worship the Lord your God. E o primeiro mandamento diz que adorarás somente o Senhor teu Deus. But if God does this for Jesus, Mas se Deus assim o faz por Jesus, what does that say about who o Jesus que é que is? isso diz sobre Jesus? And Psalm 110 is the answer. E Salmo 110:1 é a resposta. The Lord said to my Lord, Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus is the Lord. Jesus é o Senhor. He has authority over salvation. Ele tem toda a autoridade sobre a He salvação. distributes the gifts of salvation. Ele é quem distribui os dons da salvação. Jesus is not sitting next to God sleeping. Ele não está sentado ali perto de Deus dormindo. He is not a passive Messiah. Ele não é um Messias passivo. He is an active Messiah who's distributing the benefits of salvation to God's people. Ele é um Messias ativo que está ali distribuindo a salvação de Deus. So we come to Acts 2:36. Então nós vamos para Atos 2:36. Let all the house of Israel know therefore for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus is the Lord over salvation. Jesus é o Senhor sobre a salvação. And he is the one anointed, the Christ, to do this. Ele é aquele que foi ungido, o Cristo, para fazer isto. I'm sometimes asked if I believe in lordship salvation. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam sobre a crença do senhorio de Cristo na salvação. And my answer is yes, but let's define it clearly. Eu sim concordo do senhorio de Jesus, mas vamos então esclarecer
essa definição. Jesus is Lord over salvation. Jesus é o Senhor sobre a salvação. If I'm going to be saved, I have to come to him. Se tenho que ser salvo, eu preciso ir até Ele. And the sign that Jesus is the Christ E o sinal de que Ele é o Cristo is that he is the one who gives the Spirit of God from the Father. é que Ele é aquele que concede o Espírito de Deus que vem do Pai. A Trinitarian passage. É uma passagem trinitariana. The Spirit comes from the Father O Espírito vem do Pai and is given through the Christ. e é dado através do Cristo. And with it comes the arrival of the new covenant. Então, com isso, a chegada da nova aliança. And with the arrival of the new covenant comes the last E days. com a chegada da nova aliança, então, chega-se os últimos dias. And with the arrival of the last days comes the arrival of the eschaton. E com a chegada dos últimos dias, chega-se também o eschaton. Some people think that eschatology is only about the future, but that's not true. As pessoas geralmente pensam que escatologia diz somente a respeito do futuro, mas isso não é verdade. Eschatology is also about salvation, and that starts now. Escatologia diz respeito à salvação e isto está acontecendo e começa agora. So here's what Peter is saying. Veja aqui o que é que Pedro está dizendo. The way that you can know that the Christ has come A forma como você vai saber que o Cristo já tem chegado is the one who brings the Spirit of God. é porque Ele é aquele que vai trazer o Espírito de Deus. Bing, 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 bing. Bim, 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 bim. That's Luke 3:16 Isso é coming at you Lucas one more 3 time. e 16 sendo ecoado aqui mais uma vez. John the Baptist tells me so. João Batista assim me diz. Jesus tells me so. Jesus assim me diz. Peter tells me so. Pedro assim me diz. This idea runs through the whole scripture. Now, I don't have time to go through this next passage, but the next writer who does this for us is John the Evangelist. Essa passagem vai correr por todas as escrituras e a próxima passagem também vai nos mostrar isso que acontece entre os evangelistas. Remember that in John's Gospel in the Upper Room Discourse, Então lembre-se lá no cenáculo, lá no Evangelho de João, naquele discurso no cenáculo. Jesus told his disciples, Jesus diz aos seus discípulos: I have to go so I can send another. eu preciso ir a fim de que o outro seja enviado. That other was the Paraclete. Esse outro seria o Paráclitos. That Paraclete is the Spirit of God. Esse Paráclitos é o Espírito de Deus. It is the job of the anointed one to send the one who anoints us. É o seu trabalho daquele que é ungido para enviar o Espírito sobre nós. John the Baptist tells me so. João Batista assim me diz. Jesus tells me so. Jesus assim me diz. Peter tells me so. Pedro assim me diz. John the Evangelist tells me so. João Evangelista assim me diz. It doesn't count unless it comes from Paul, so we're saving him for later. In the meantime, let's take some more looks at Peter. Turn with me to Acts chapter 10. Então, nós ainda vamos lidar com Paulo, mas vamos voltar aqui vamos falar isso mais tarde. Vamos voltar aqui para Atos, Acts chapter 10. capítulo 10. In Acts chapter 10, Peter is preaching the gospel to the Gentiles. E em Atos capítulo 10, nós temos Pedro pregando o evangelho aos gentios. And one of the points of the program is that it goes into all the world. E um dos pontos desse programa é que ele vai chegar em todo o mundo. And you have to remember the hostility that existed between Jews and Gentiles in the first century. E você tem que se lembrar da hostilidade que havia entre judeus e gentios no primeiro século. Jews viewed Gentiles as unclean people. Então, os judeus viam os gentios como pessoas impuras. And some Gentiles had tried to wipe Judaism off the face of the earth. E então, alguns desses gentios tinham tentado varrer os judeus da face da terra. Antiochus Epiphanes, in the period of the Maccabean War, tried to outlaw Judaism. Etíoco Epifânio, naquela guerra dos Macabeus, ele tentou então limpar o mundo dos judeus, os judeus do mundo. He defiled the temple. Ele então profanou o templo. He denied worship on the Sabbath. Ele então negou aos judeus a chance de adorar no sábado. He offered a pig on the altar in the temple. Ele ofereceu um porco no altar do templo.
and he burned Old Testaments. E ele queimou as escrituras do Antigo Testamento. The relationship between Jews and Gentiles in the first century was not good. A relação entre judeus e gentios no primeiro século não era assim boa. But Jesus said, take the gospel into all the world. That meant to Gentiles as well. E Jesus então vai dizer, pegue o evangelho e leve a todas as nações, e isso inclui claramente os gentios. Because at the core of the gospel is reconciliation. Porque o núcleo do evangelho é a reconciliação. So in Acts chapter 10 we find Peter preaching to Cornelius. Então aqui em Atos capítulo 10 nós vamos encontrar Pedro pregando a Cornélio. God has made this entire event happen. Deus é quem tem feito todo este evento acontecer. There was a vision to Cornelius to send men to get Peter. Havia a visão que Deus deu a Cornélio para mandar os seus mensageiros até Pedro. And there was a vision to Peter to tell him to go to the house where these men were going to take him. E houve uma visão que foi dada a Pedro para ele ir até a casa deste homem aí, chamado Cornélio. So he comes into the house of Cornelius. Então ele chega até a casa de Cornélio. And he begins to preach the word of salvation E ele around começa Jesus. então a pregar a palavra da salvação para esse Cornélio, para esse gentio. And verse 44 says this. E verso 44 diz o seguinte: While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. And the believers among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out. There's that phrase again, even on the Gentiles. E os fiéis crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, presta atenção nessa palavra, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Now let me reread this passage so that you get it. Permita-me ler novamente essa passagem a fim de que você pegue a coisa. Sometimes you need sounds with the Bible in order to get the point. Às vezes você precisa de um certo som com a Bíblia para que você pegue o ponto. And the believers among the circumcised who had come with Peter were amazed. E aqueles crentes da circuncisão que estavam ali com Pedro ficaram admirados. Did you see that? Você viu isto? That's what they're thinking. É isto que eles estão pensando. That's what they're feeling. É isto que eles estão sentindo. And because they're good Jews, they understand something has happened. E porque eles são os bons judeus, eles estão entendendo o que está acontecendo. And here's thinking Jewishly what's taken place. Então pense bem de uma forma judaica o que é que está acontecendo com a mente judaica. Remember I told you that Gentiles are viewed as unclean people. Lembre-se que eu disse a vocês que os gentios eram vistos como pessoas impuras. If you are unclean in the Old Testament, you cannot go to the temple and worship God. Se você é alguém impuro no Antigo Testamento, você não poderia ir ao templo para adorar a Deus. So what happens in the Old Testament is you engage in a washing or a sacrifice and you become clean. O que acontecia lá no Antigo Testamento é que quando você se envolvia com aquele sacrifício que estava ali acontecendo, você se tornava purificado. And you become clean not just to become clean, but so you can go to the temple and meet with God. Você então se tornava puro não simplesmente para ficar limpo, mas a fim de que você tivesse condições de ir ao templo para estar com Deus. The Spirit will not indwell an unclean vessel. O Espírito não haveria de habitar um vaso impuro. So the fact that the Spirit came into the Gentiles is an indication that God had made them clean. O fato de que o Espírito Santo está chegando até um gentio mostra que eles têm se tornado um vaso purificado. And the arrival of the Spirit is the gift of life. E que a chegada do Espírito Santo é um dom de vida. Look at how this passage says this. Veja como esta passagem diz isto. So it says they were hearing him speaking in tongues and extolling God. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Then Peter declared, "Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Spirit just as we have?" Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? The just as we have part looks back to Acts chapter 2. Essa parte, assim como nós também recebemos, se refere a Lucas capítulo 2. And so he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Então ele vai ordenar que eles sejam batizados no nome de Jesus. But this didn't sit well with some people. Mas isso aqui não caiu bem para algumas pessoas. Look at chapter 11 and verse 2. Olha aí capítulo 11, verso 2.
So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised party criticized him, saying, "You went with uncircumcised men and ate with them." Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? They're complaining. Eles estão então reclamando. Peter walks through the fact that he had a vision from God telling him to do this. Então Pedro vai discorrer sobre a visão que ele teve de Deus mandando fazer isto. He points out in verse 9 of chapter 11, what God has made clean, do not treat as common. E no verso 9 ele vai mostrar e fala que aquilo que Deus purificou não consideres comum ou impuro. He retells the story of his going to the house of Cornelius. Então ele novamente conta a história que ele foi até a casa de Cornélio. And in verse 12 he picks up the story. E então no verso 12 ele pega então a história. And the Spirit told me, go with them, making no distinction. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. These 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house. These 6 brothers also accompanied me, and we entered the man's house. Which verse is that? It's verse 12, the second part of verse 12. E foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Normally it takes 2 witnesses to establish the truth of something. Geralmente se precisa de 2 testemunhas para tomar algo como verdadeiro. But just to be sure, God sends 6 witnesses. Mas a fim de certificar desta coisa, Deus mandou 6 testemunhas. And then he mentions that he's going to declare a message that is going to mean salvation for Cornelius and his household. Então ele vai explicar que essa mensagem era uma mensagem de salvação para Cornélio e sua casa. Verse 15 picks up the story. Então o verso 15 retoma a história. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them, just as on us at the beginning. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. And I remembered the word of the Lord. E então me lembrei da palavra do Senhor. How he said, Quando ele disse: John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. That's Luke 3:16 coming at you one more time. Aqui novamente é Lucas 3:16 chegando até vocês mais uma vez. And now the conclusion of his argument. Então a conclusão do seu argumento. If God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? When they heard these things, they fell silent. E quando eles ouviram estas coisas, eles apaziguaram-se And they glorified God, saying, e glorificaram a Deus, dizendo: Then to the Gentiles God also has granted repentance that leads to life. então aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. And what we are seeing is the definition of God's plan of the gospel. E o que nós temos aqui é a definição do plano de Deus no Evangelho. The gospel is not just about forgiveness of sins. O Evangelho não é somente sobre perdão de pecados. That was emphatic. Isso é enfático. It is about the gift of life. É sobre o dom da vida. You have to ask the question, what is forgiveness of sins for? Você precisa fazer a pergunta: para que é o perdão dos pecados? Why forgive sin? Por que perdoar pecados? It isn't merely to avoid something. Não é simplesmente para evitar algo. It isn't merely to avoid going to hell. Não é simplesmente para evitar ir para o inferno. It's about gaining someone. É acerca de ganhar alguém. It's about reconnecting to someone. É a respeito de se reconectar com alguém. And that reconnection is through the Spirit of God. E essa reconexão é através do Espírito de Deus. And that reconnection is life. E essa reconexão é através do Espírito de Deus, que dá vida. Because life is living the way God designed us to live. Porque vida é viver da forma como Deus planejou para vivermos. That's the gospel. Isto é o Evangelho. Notice one other thing. Notem uma outra coisa. It says when we believed in the Lord Jesus Christ. Diz que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Turn back with me to Acts chapter 2. I need to show you one more thing. Volta lá
para Atos capítulo 2, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. When Peter came along and he said, therefore let all Israel know for certain, in verse 36 of chapter 2, Então, quando Pedro volta e ele diz no verso 36 de Atos 2, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. que este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. He is giving them a surprise. Ele então está apresentando a eles uma surpresa. Remember I told you to save that Luke 2:21 verse? Lembra quando eu disse a vocês que deveriam guardar aí Lucas capítulo 2 e esse verso? Now you need to go back to the cache of your brain and rediscover that verse. Então você vai ter que voltar lá mesmo para o seu cérebro para poder redescobrir este verso. Those who call on the name of the Lord will be saved. Todo aquele que invocar, verso 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Look at Acts 2:37. Olha aí Atos 2 e 37. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Spirit. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. For the promise is for you and for your children, for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Now, if you are a good Jew, Se você é um bom judeu, and someone said to call for salvation in the name of somebody, e alguém disser a você para você invocar a salvação no nome de alguém, the name that you would call on would be the name of Yahweh, the God of Israel. o nome que você deve clamar é o nome de Yahweh, o Deus de Israel. But look what verse 38 is saying. Mas olha o que o verso 38 diz. The one that you get, the name that you get baptized in, Ou seja, o nome daquele que você vai ser batizado, is the name Jesus Christ, É the o one nome- who is Lord. nome Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Jesus is Lord over salvation. Jesus é o Senhor sobre a salvação. And just as an Old Testament saint would call on the God of Yahweh to save, A mesma forma que o Antigo Testamento está dizendo que precisamos invocar o nome de Yahweh para sermos salvos, now you call on the name of Jesus Christ to be saved. aqui você é chamado para invocar o nome de Jesus Cristo para ser salvo. Wow. Uau! That's Christology of the plan. Isso então é uma cristologia bem plana, bem reta. Who is able to sit with God in heaven? Quem é capaz de poder sentar com Deus nos céus? Who can share his glory? Quem tem compartilhado a sua glória? The one whom God invites to share his glory. Aquele que Deus o convidou para partilhar a sua glória. And so he can be called not only Christ, Então ele não somente pode ser chamado Cristo, but also Lord. mas também Senhor. And when you call on the name of the Lord in this speech in Acts 2, E quando você vai invocar o nome do Senhor, como diz o discurso em Atos capítulo 2, you are calling on Jesus Christ for two things: você está clamando a Jesus Cristo para duas the coisas: forgiveness of o sins perdão dos pecados and the gift of the enabling power of the Holy Spirit to live the life God's called you to live. e então o dom do Espírito Santo para habilitá-lo a viver a vida que Deus tem lhe chamado para você viver. So the formula for the gospel is this: Então a fórmula para o evangelho é a seguinte: forgiveness of sins perdão dos pecados, plus the ability of the Spirit mais a habilidade do Espírito Santo equals life. igual a vida. And eternal life is not only a life of duration, it's a life of eternal quality. E a vida eterna não é simplesmente uma vida na sua extensão de duração, mas a vida na sua qualidade, Because it comes from the eternal one. porque vem daquele que é eterno. Okay, now, as I said, it doesn't count unless it comes from Paul. E não conta, a menos que também venha de Paulo.
So let's see what Paul has to say about Então, this. vamos ver o que é que Paulo tem para dizer sobre isso. Turn with me to Acts 13. Então, vamos para Atos capítulo 13. Paul is speaking in the synagogue in Pisidia, Antioch. Então, Paulo está pregando na sinagoga, na cidade de Antioquia. And in verse 16 he says this. E no verso 16 ele diz isto: Men of Israel, you who fear God, listen. Varões israelitas e vós outros que temeis a Deus, ouvi. The God of this people Israel chose our fathers and made the people great. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo. That's the book of Genesis. Isso está lá no livro de Gênesis. During their stay in the land of Egypt and with uplifted arm he led them out of it. Durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. That's the book of Exodus. Isso é o livro de Êxodo. For about 40 years he put up with them in the wilderness. E cerca de 40 anos, which verse is? 18. Verso 18, e cerca de 40 anos eles ficaram no deserto. This is Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Isso então é Levíticos, Números e Deuteronômio. After destroying 7 nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. That is the book of Joshua. Este aqui é o livro de Josué. All this took about 450 years, and after that, he gave them judges. E isso tudo aconteceu cerca de 450 anos e depois eles lhe deu juízes. That's the book of Judges. Isso é o livro de juízes. And if you're in the audience, you're thinking, this sermon is going to take a while. He's going through all the books of our scriptures. Então, se você que está aqui na audiência prestar atenção, você vai ver que essa mensagem vai tomar um tempinho, porque ele vai levar você por todos os livros aqui das Escrituras. He gave them judges until Samuel the prophet, and then they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish. E então eles deram esses juízes e eles pediram um rei e eles lhes depararam com Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto por 40 anos. That's 1 Samuel. E isto aí está lá em 1 Samuel. And they had Samuel as king for 40 years. Então eles vão ver Saul como rei por 40 anos. And when he removed him, he raised David up to be their king. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse a man after my heart who will do my will. do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem que segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. And we're in the book of 1 Samuel. Então nós estamos no livro de 1 Samuel. And you think we've had Saul? Então quando você pensa que nós tivemos Saul, We've had David. então tivemos Davi, Solomon's got to be next. então o próximo tem que ser Salomão. But then the speech has a surprise. Então aqui nesse discurso tem uma surpresa. Look at verse 23. Olha o verso 23. Of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. That is a broad jump of 1,000 years. Isso então você vai ver que é um intervalo de 1000 anos que ele pula. If you think the Olympics coming to Rio is something, this is some jump in time. Então se você pensa que alguma coisa das Olimpíadas vai chegar realmente no Rio de Janeiro, este aqui é um pulo olímpico gigantesco. We go from David directly to Jesus. Então nós vamos partir de Davi diretamente até Jesus. 1,000 years of Israel's history means nothing. 1000 anos na história de Israel não quer dizer nada. What matters is the plan and God's promise. O que importa é o plano da promessa de Deus. And so it says in verse 24, Então no verso 24 diz: before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people. havendo João primeiramente proclamado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. And as John was finishing his course, he said, who do you suppose that I am? E quando João vai estar terminando a sua carreira, ele dizia: não sou eu quem supondes, I am not he. No, behold, after me one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie. não sou eu, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar-lhes as sandálias. That's Luke 3:16 coming at you one more time. Isso é Lucas capítulo 3:16, chegando a você mais uma vez.
John the Baptist tells me so. João Batista assim me diz. Jesus tells me so. Jesus assim me diz. Peter tells me so. Pedro assim me diz. John the Evangelist tells me so. João Evangelista assim me diz. And even Paul tells me so. E até Paulo assim me diz. One final point. Ponto final. Take a touch of extra time to do this Então because it's vamos, important. exatamente, é importante, vamos pegar exatamente nesse pontozinho final. Paul says the same thing in the letter to Romans Paulo diz a mesma coisa na carta aos Romanos, when he says this. quando ele diz isto: For I am not ashamed of the gospel, pois não me envergonho do evangelho, for it is the power of God unto salvation, porque é o poder de Deus para a salvação, to the Jew first and to the Greek. dos judeus primeiro e também do grego. I misread this passage for years. Eu então li essa passagem de forma errada para vocês. I read it as, for I am not ashamed of the gospel, Eu coloquei então, eu não me envergonho do evangelho, for it is the salvation of God to the Jew first and to the Greek. porque é a salvação de Deus para os gentios primeiro e depois para o grego. I didn't know what the word power was doing in that passage. Eu não sabia o que é que a passagem poder queria dizer nesta passagem. All the single words that Paul could pick to summarize salvation, why did he pick power? Então, tantas as outras palavras que Paulo poderia ter usado para a salvação, por que que ele vai escolher essa palavra poder? He didn't pick forgiveness. Ele não pegou perdão, He didn't pick grace. ele não pegou graça, He picked power. ele pegou poder. And then it struck me I need to read Romans as a story and not as an epistle. Então isso me pegou de forma que eu tinha que ler Romanos como uma história e não como uma epístola. And I'm going to picture it for you now. E então eu vou fazer aqui, eu vou desenhar uma pintura para você. And the story goes like this. E a história vai mais ou menos da seguinte maneira. The story begins with us dead in our trespasses and sins. A história começa com nós mortos em nossos pecados e delitos. Now, Agora, how much power does a dead person have? quanto poder uma pessoa morta tem? Zero. Zero. Zip. Zero. Nothing. Nada. Yeah, nada is right. I was going to use nada, but I remember I'm in Brazil. I can't use nada. Eu ia usar nada. No Nada. power. Nenhum poder. That's Romans 1 to 3. Isso é Romanos de 1 até 3. When we come into the end of Romans 3 and Romans 4, we're justified. We're declared righteous. Quando chegamos então no final de Romanos 3 até 4, nós já nos encontramos justificados diante de Deus. But Paul's story of the gospel does not stop at Romans 5. Para Paulo, a história do evangelho não para em Romanos 5 It goes on to Romans 6, 7, and 8. e vai até Romanos 6, 7 e 8. And what we see in 6, 7, and 8 is a person able to walk with God, having a capability and a power that he did not have back in Romans 1. Então o que nós vamos ver em Romanos capítulo 6, 7 e 8 é uma pessoa que tem condições de poder andar com Deus de uma forma que os outros versos ainda não podem descrever. Forgiveness of sins, Perdão de pecados, plus the Spirit given by the Messiah, mas o Espírito Santo que é dado pelo Messias equals the gospel é igual ao evangelho and eternal life. e vida eterna. The gospel is bigger than you think. O evangelho é maior do que você pensa.
John the Baptist tells me so. João Batista assim me diz. Jesus tells me so. Jesus assim me diz. Peter tells me so. Pedro assim me diz. John the Evangelist tells me so. João Evangelista assim me diz. Paul tells me so. Paulo assim me diz. Luke tells me so. Lucas assim me diz. That is the plan of God. Este é o plano de Deus.